Vamos fazer a correção aí da nossa atividade 5, que já fala sobre a estrutura atômica, sobre os prótons, os nêutrons e os elétrons, não é isso? Do que o átomo é formado e como que essas partículas se organizam dentro de um átomo. Olha só, considere os átomos a seguir. Consulte uma tabela periódica para identificar o símbolo do elemento químico, né? Então você pega a sua tabela periódica, procura lá o bário. Dica, como que você vai procurar? Através dos prótons, né? Porque a gente sabe que o número atômico, que a gente chama de Z, é a mesma coisa que a quantidade de prótons. Então, 56, vai lá na tabela periódica, você vai achar que o símbolo do bário é Ba, né? Do xenônio, Xe, do telúrio, Te, do ferro, Fe, certo? Então, quando tem uma segunda letra, a gente sabe que essa letra é sempre minúscula. Só por isso aqui a gente já podia excluir a letra A e a letra B. Né? O símbolo do bário não é B. B é símbolo do boro. Não existe elemento com símbolo X, nem com T. O F não é ferro, é flúor. Então isso a gente olha simplesmente na tabela periódica. Além disso, a gente tem que apresentar esses dois números, além do símbolo. O que são esses dois números? O número atômico, que eu falei com vocês, que nada mais é aquele que identifica o átomo. E ele corresponde simplesmente à quantidade de prótons, certo? Quantidade de prótons é o número atômico. Então o número atômico do bário, 56. O número atômico do xenônio, 54. Do telúrio, 52. E do ferro, 26. Né? Então não poderia ser essa opção D aqui também. Ó. Porque aqui foi dado como número atômico a quantidade de nêutrons. E não é isso. Tá? E como que a gente faz para achar a massa? A massa ela se concentra no núcleo do átomo. E só a gente lembrar que no núcleo, segundo o modelo de Rutherford lá, a gente tem quem? Os prótons e os nêutrons. Então, somando a quantidade de prótons e a quantidade de nêutrons, a gente vai ter a massa. Do bário, 56 mais 81, 137. O número atômico do bário é a quantidade de prótons, né? 56. Do telúrio, número atômico, 54. Massa, 54 mais 77, 131. Do telúrio, número atômico, 52. E a massa, 52 mais 73, vai dar 125. Não é isso? E do ferro, número atômico, 26, que é a quantidade de prótons. 26 mais 30, 56. Né? Resposta certa, letra E aqui, ó. Certo? Muito fácil, né? Então lembre-se, número atômico é a mesma coisa que a quantidade de prótons. Se tem 20 prótons, o número atômico é 20. Se o número atômico é 118, quer dizer que tem 118 prótons. E a massa nada mais é do que a soma dos prótons com os nêutrons. Aí você vai perguntar, professor, então para que tem elétron? O elétron, lembra, o próton tem carga positiva e o elétron tem carga negativa. Quando eu comparar prótons com elétrons, eu vou saber a carga, se um átomo tem ou não carga. Nesse caso aqui não tem, porque quantos prótons ele tem? 56. E quantos elétrons? Também 56. Então 56 cargas positivas anulam 56 cargas negativas. Desculpa. Por isso que aqui na hora que eu represento o átomo não aparece carga nenhuma. Porque se houvesse desequilíbrio entre a quantidade de prótons e elétrons, aí sim teria carga, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Então, que resposta, letra E. Desculpa de novo. Vamos lá. Próxima questão é, um dos átomos usados na construção de bombas atômicas, olha o nome, atômica. Né? Quando fala atômico, está relacionado com átomo. É o plutônio. Símbolo do plutônio, P maiúsculo, U minúsculo. Com 94 prótons, 94 elétrons e 145 nêutrons. Escreva qual é o número atômico e de massa do plutônio, respectivamente. O número atômico é próton. Quantos prótons ele tem? 94. E para a gente saber a massa, a gente soma os prótons, que são 94, com a quantidade de nêutrons, 145. A massa do plutônio é 239. Ele não tem carga por causa daquilo que eu falei com vocês, 94 prótons e 94 elétrons, sem carga. Nenhum é positivo, nem é negativo. Como que eu ia responder isso aqui, professor? Olha, qual é a pergunta? Qual é o número atômico
do plutônio, número atômico, 94. E a massa? A massa é 239. Ponto. Essa seria a sua resposta ali no formulário. Correto? Facinho isso aí. Aqui, ó, considere os átomos representados a seguir. Podemos afirmar que apresentam, respectivamente, na mesma ordem, o número de nêutrons iguais a... Aqui a gente já tem a representação. Independente se está em cima ou se está embaixo, o valor maior, gente, vai ser sempre o valor de quem? O número de massa. Tá? Sempre o número de massa. E o valor menor vai ser sempre o quê? O número atômico. Por quê, professor? Porque o número atômico é a quantidade de prótons. Ótimo. E a massa são os prótons mais os nêutrons. Então a massa é o próprio número atômico mais alguma coisa. Então a massa tem que ser sempre maior. Só no hidrogênio que vai ser igual, porque eu tenho um hidrogênio que não tem nêutron. Então a massa, o número atômico dele é 1, a massa também é 1. A gente vai ver isso na próxima questão, tá bom? E se eu já tenho a massa e o número atômico, como que eu faço para descobrir quantos nêutrons cada um tem? Opa, se o número atômico é o menor, cloro tem 17, então ele tem 17 prótons. E a massa dele é 37, a massa são os prótons mais os nêutrons, a diferença entre o número atômico e a massa são os nêutrons. Então como que eu faço para saber a diferença de uma coisa? Subtrai, 37 tira 17, eu sei que aqui tem quantos nêutrons? 20. É só questão de lógica também, né? 17 prótons mais 20 nêutrons, massa 37. Ou se o oxigênio tem 8 prótons e a massa dele é 16, quantos nêutrons ele tem? 8. 8 mais 8, 16. A mesma coisa com o magnésio. O número atômico dele é 12, mas a massa é 24. Ele tem 12 nêutrons. 12 mais 12, 24. E o flúor? 19 tira 9, ele tem quantos nêutrons? 10, né? Então 28, 12 e 10. A gente fez o contrário do outro exemplo, né? Mas é moleza. Esse aqui é o que eu falei com vocês, ó. O hidrogênio apresenta 3 isótopos naturais. O que quer dizer esses isótopos naturais? Ó, são átomos do mesmo elemento químico. Vocês podem ver que todos eles são de hidrogênio. E tem a ver com o que a gente viu na aula passada. Tá vendo, ó? Eles têm o mesmo número atômico. Por isso que são do mesmo elemento. 1, 1 e 1. Mas a massa deles mudou. Mas não mudou o elemento. Porque o que interessa para a gente saber o elemento químico é o seu número atômico, a quantidade de prótons que ele tem. Então volta lá no modelo de Dalton. Todos os átomos do mesmo elemento químico são exatamente iguais? Não. São átomos do mesmo elemento com massa diferente. Por que a massa mudou se os prótons são na mesma quantidade? Porque mudou a quantidade de nêutrons, né? Se o número atômico é 1 e a massa é 1, ou seja, não tem nêutrons. Vou até colocar aqui, ó, 0 nêutrons. Ah, 1 mais 1, 2. Então aqui tem 1 nêutron. E aqui tem 2 nêutrons, né? 2 menos 1 e 3 menos 1. Então aqui esse hidrogênio não tem nêutron nenhum. O deutério tem 2, tem 1 próton e 1 nêutron. E o trítio tem 1 próton e 2 nêutrons, por isso que a massa dele é 3. Então a diferença entre os hidrogênios nada mais é do que essa. Todos têm 1 próton, mas a quantidade de nêutrons dele é diferente. Tá? Analisando o número atômico e a massa desses elementos, é incorreto afirmar que apresentam o mesmo número atômico. Com certeza. 1, 1 e 1. Todos têm 1 próton, por isso que são do mesmo elemento. Eles possuem o mesmo número de elétrons. Também está certo. Porque o elétron é negativo e o próton é positivo. Todos têm 1 próton e nenhum deles tem carga. Então, todos têm a mesma quantidade de elétrons. 1 elétron também. O deutério possui 1 próton a mais que o hidrogênio. Errado. Não são todos do mesmo elemento? Se tivessem 1 próton a mais, seria outro elemento químico. Então, isso aqui está errado. O deutério e o trítio são mais pesados que o hidrogênio. Ó, o hidrogênio é o simples. O deutério é o que tem massa 2 e o trítio é o que tem massa 3. Né? Com certeza, a massa deles é maior, então eles são mais pesados. O trítio possui o dobro de nêutrons em relação ao deutério. O deutério tem quantos nêutrons? 2 menos 1, 1. E o trítio? 3 menos 1, 2. Né? Então, o trítio tem o dobro de nêutrons
do que o deutério? Com certeza. O deutério tem 1, o trítio tem 2. Se não me engano, isso ainda é o dobro. Certo? Esse foi o último, tem mais um. Ah, tem que completar a tabelinha aqui. Tá? Então aqui só para ficar claro, ó, o hidrogênio comum, o mais comum de todos. Deutério também é hidrogênio, só que é o hidrogênio com massa o quê? 2. Ele tem um nome próprio. E o trítio é o hidrogênio que tem massa 3. Todos são átomos de hidrogênio? Sim. Por que a massa é diferente? Porque eles apresentam quantidade de nêutrons diferentes. Nada mais do que isso. Essa tabela às vezes confunde muitos alunos porque ela está incompleta. Mas os valores que nós temos aqui são suficientes para completar ela. Então, como que a gente vai fazer isso? O que é o número atômico que a gente chama de Z? Ele não é a mesma coisa que a quantidade de prótons? Então, olha aqui, ó, não tem um número atômico, mas tem os prótons. Ah, mesma coisa. Essas duas colunas aqui sempre serão iguais. Não tem dúvida em relação a isso. Viu? Já completei. Porque número atômico e próton é a mesma coisa. Ótimo. A massa. Como que a gente faz para achar a massa mesmo? A massa fica no núcleo do átomo. É só eu somar a quantidade de prótons com a quantidade de nêutrons. Ótimo. Então esse aqui, ó, falta a massa. Quantos prótons ele tem? Ou qual é o número atômico dele, que é a mesma coisa? 83. 83 mais 126, que é a quantidade de nêutrons que ele tem, dá 209. E esse aqui, ó, quantos prótons ele tem? 16. E quantos nêutrons? 16. Ó, 16 mais 16, 32. E o J, 55 prótons e 82 nêutrons, 55 mais 82, se não me engano, 127. E esses que faltam o nêutron? Se eu coloquei para você aqui, ó, igual eu coloquei lá no outro exemplo, cloro, número atômico 17, massa 37. O que a gente tem? A gente tem o número atômico e tem a massa. Como que a gente faz para descobrir a quantidade de nêutrons? Subtrai. 37 tira 17, 20. Aqui, ó, a gente não sabe os nêutrons, mas a gente sabe que a massa é quantos? 133. E qual é o número atômico dele? 55. Então você pega lá, ó, 133 menos 55, ele tem quantos nêutrons? 78. Confere o seu pensamento. A massa tem que ser os prótons mais os nêutrons. 55 mais 78, 133. Ótimo. E aqui, ó, eu tenho a massa que é 137 e o número atômico é 56. 137 menos 56, 81. 56 mais 81, 137. Então, ó, completamos a tabela. Como que você ia dar a resposta lá? Você ia colocar direitinho, ó. Primeiro número lá, 83. Isso aqui está muito ruim, porque é a primeira vez que eu estou usando essa caneta e está difícil de configurar ela. Depois, na mesma linha, 209, vírgula. Depois, 55, vírgula. 78, vírgula. 16, vírgula. 32, vírgula. 56, 81, 55 e o último valor que faltava na tabela nossa ali, que é o quê? 127. Pronto, essa seria a sua resposta. Tá bom? Mas mesmo que tenha ficado um pouquinho diferente disso aí, eu considero. Não fica preocupado com isso não. Valeu!